avanço salarial. A cada ano, como acontece no Brasil, né, os salários são corrigidos pelo INPC, o IPCA, um outro índice. Então, esses avanços salariais, entendeu? O que acontece com ele? Na verdade, acontece que o indivíduo vai pagar mais imposto. Vai pagar mais imposto, às vezes passa de uma faixa para outra, entendeu? Chega, então, no final do ano, aí vai fazer o ajuste fiscal. Nesse ajuste fiscal, ou ele acaba pagando mais, ou muitas vezes, algumas vezes recebendo um pouco de devolução, porque pagou em excesso durante aquele período. Mas na grande maioria, sim, a grande maioria pagou mais. Eu quero fazer aqui uma interferência aqui na fala do Daltro, mas para trazer uns dados que ele me passou, ele mesmo que faz esse levantamento, e é muito interessante a gente lembrar o histórico de quanto valia o nosso salário e como está hoje. O salário mínimo em 1º de janeiro de 1996, segundo o Daltro, e todos nós lembramos naturalmente, era de R$100. Você lembra? R$100. Aí os contribuintes pagavam então, na verdade aqui recebiam, como havia uma isenção de até R$900, era isso, né? Isso. Na ocasião havia uma tabela progressiva, mas até R$900 você não pagava imposto de renda. Só que, então, se você recebia um salário mínimo, o salário mínimo do país era de R$100, até 9 salários você não pagava imposto de renda. E, a partir de então daí, como em 1º de maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 1º de maio. Passou o salário a R$112, logo os contribuintes que não pagavam o imposto de renda sobre até 9 salários mínimos já passaram a pagar sobre 8,04. Dalton, essa tabela, é aí que você está então chegando nesse 113, desde esta ocasião aqui. Exatamente. Ou depois ainda? Desde 1º de janeiro, né, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2020. A defasagem é nesse período. Quando se compara a inflação ocorrida, medida, né, por um índice de inflação, no caso IPCA, e a correção feita pelo governo. É interessante porque, então, lá nós tínhamos uma isenção de até 9 salários mínimos e hoje a isenção chega a quanto? Quantos salários você está isento, na verdade? Na verdade, hoje, como a primeira faixa da tabela do imposto de renda é 1.903,98, a primeira faixa. Então, essa primeira... Quer dizer, então você não chega a 2 salários mínimos? Não chega a 2 salários mínimos, porque o salário mínimo está hoje 1.100. Né? Hoje está 1.100. Então, na verdade... É óbvio que houve correção, né? Não estou dizendo que não houve correção da tabela nesse período, né? Houve correção, mas a correção existente e a que deveria existir se comparada a 1996, quando se pagava imposto só a partir de quem ganhava 9 salários mínimos, é claro que hoje de 9 você baixa para menos de 2, então a tabela realmente foi corrigida de maneira muito menor. Mas tem um aspecto aí, Salvador, que é o seguinte: teve um determinado período, né, um determinado número de anos, nesse período, que o governo adotou uma sistemática diferente para a correção do salário mínimo. Porque a correção do salário mínimo ela era feita simplesmente pela reposição da inflação medida pelo INPC. Mas teve um período que foi de 2007 até 2011, em que o governo, na época, estabeleceu uma nova política para o salário mínimo. Uma nova política para o salário mínimo. Então, a correção do salário mínimo era o índice de inflação do ano, mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Então, se nós compararmos hoje, a tabela ela não seriam 9, não seriam 9 salário mínimo, né? Seriam em torno de uns 4 salários mínimos.
por causa Para exatamente ficar compatível com não, a equivalência da época. com a equivalência da época, Sim. entendeu? Mas então seriam apenas 4,2 salários mínimos para ter hoje uma correção. Para ter a base da tabela. Para ter a base da tabela, porque houve esse crescimento do salário mínimo. E outra coisa que o governo... Quer dizer, o ideal seria que crescesse conforme o salário mínimo. Isso. Mas como houve essa diferença no crescimento do salário mínimo, tanto que isso aí também implica na questão das aposentadorias, né? Isso. Que por isso que o aposentado está mais ou menos nessa mesma condição do imposto de renda, né? O aposentado, ele se aposentou há alguns anos com 5 salários mínimos, né? E hoje recebe 1, 2, às vezes, depende. Exatamente, isso, porque o que houve aí foi o seguinte... Na equivalência, né? O que houve foi uma política especial para o salário mínimo. Uma política especial para o salário mínimo, e os demais salários recebiam apenas a inflação ocorrida no ano anterior. Uhum. Mas o salário mínimo, num determinado período, aí, que de 2007 a 2011, ele teve esse crescimento, ele teve um crescimento real, né? Porque ele recebia a inflação e mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. O que é bom, naturalmente. Para a economia isso foi excelente, bom. Né? Só que os cofres do governo, né? Minguaram com isso, entendeu? Sim. Porque cada real aí, no reajuste do salário, entendeu? Isso representa, às vezes, milhões ou bilhões de reais. Lá no cômputo geral. No Tesouro, lá no cômputo do orçamento da União. Isso. Bom, mas